dobrarão, eles já se dobram, e todas as línguas não confessarão, mas já confessam que Jesus Cristo é Senhor. E esta convicção de fé nos trouxe para cá. Mas nós estamos numa jornada. Eu estava aqui sentado, eu não olhei para trás para não ver quem era, mas alguém falou que há 30 anos, alguém que tinha acabado de entrar nesse lugar e estava ajoelhado orando, havia pregado para ele. E ele fechado, e ele duro, mas para a glória e honra do nome do Senhor, ele está aqui. Amém? Já levantou a mão, já deu testemunho. E à sua destra está o pregador. Todos nós fomos chamados em Cristo Jesus para vencer. Alguém ouviu o Evangelho há 30 anos. Eu ouvi o Evangelho num culto de rua, defronte à casa de um tio meu, dia 21 de abril de 1985. 38 anos vai fechar. E eu ouvi a palavra naquele dia, e às 9 horas em ponto, o pastor perguntou: quem ouviu a palavra aqui hoje e quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a mão. Antes dele terminar essa frase, levante a mão, eu já tinha sido colocado de pé pelo Espírito vencedor. E eu criei no Senhor naquele dia. E comecei a minha jornada, a minha caminhada. Há quase 38 anos atrás, um jovem de 17 anos. Começava os meus passos. E pela graça e misericórdia do Senhor, hoje estou aqui. E oro todos os dias pela perseverança. Porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este será salvo, segundo o texto grego, é mais do que vencedor. Não apenas salvo, mas galardoado com a glória. Na presença de Deus com Cristo na glória, e em seu reino, e na nova Jerusalém, para desfrutar de suas delícias eternas, pelos séculos e séculos sem fim. E nesta marcha, e por este alvo, eu quero caminhar. Eu caminho todos os dias, e persevero todos os dias, e é nessa mesma alegria, e nesta mesma perseverança, e neste mesmo amor, que eu falo para cada um de vocês, que Deus o trouxe aqui. Marche, vença, caminhe, olhe para o alvo, prossiga para frente, porque você também será mais do que vencedor. Eu quero falar um pouco de vitória. Mas muitos de nós que luta na vida cristã todos os dias, parece que à medida que o tempo passa, vai se esquecendo de por que luta. E qual é a sua luta? E muitos, inclusive, não sabem quem é o inimigo, ou quais são os guerreiros do inimigo, ou quem é seu inimigo,
ou quais são os seus inimigos. E isto começa a ser na vida desse crente um motivo de derrota, um motivo de tristeza, um motivo de abatimento tão grande que parece que ele se desespera da sua própria vida. E ele continua essa assim chamada vida cristã como um religioso qualquer. Como um religioso frequentador de igreja. Até mesmo, desculpe citar, como aquele que se diz católico, mas que só vai para a missa do galo. Ou só frequenta o funeral de um parente que morreu. Porque ele não tem nenhum motivo para ir para uma missa, para ir para um evento de sua religião. E muitos crentes parecem estar nesse mesmo caminho. Queridos irmãos, eu quero tomar como um exemplo, e eu queria que vocês se apropriassem disso. A maior congregação, a maior igreja em nome aqui no Brasil é a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus foi alcançada por 2 missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Mas estes 2 missionários foram alcançados pelo poder do Espírito Santo através do avivamento da rua Azusa, nos Estados Unidos, quando nasce o pentecostalismo. Na virada do século XIX para o século XX. Então nós, aqui no Brasil, somos descendentes, pela pregação do Evangelho oriunda dos Estados Unidos e da Europa. Assim como quase todos os crentes. São assim os presbiterianos, são assim os batistas e tantos outros. Recebemos o Evangelho vindo destes lugares. Hoje, porém, atente por favor para isso. A maioria dos templos evangélicos na Europa fechou, foi vendido, se tornou boate, se tornou cinema, se tornou restaurante, se tornou bar. E quem é sério diz que o evangelho na Europa esfriou de tal maneira que ninguém, ou quase ninguém, tem força para declarar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. O evangelho não é mais pregado nas praças. Ninguém pode entrar num prédio público e pregar o evangelho. Ninguém pode entrar num transporte público e pregar o evangelho. Ninguém pode cantar na sua casa em um determinado nível de altura. Porque o evangelho, por meio das testemunhas do Senhor Jesus, tem sido abafado pela frieza de muitos crentes que vivem derrotados. Os Estados Unidos da América
vai na mesma marcha, está indo no mesmo caminho. O que acontece hoje na Europa já faz 50 anos. E o que breve acontecerá nos Estados Unidos também, há 2 décadas, marcha para esse caminho. Os crentes estão esfriando. O amor de muitos está esfriando. Nós aqui no Brasil também não estamos muito diferentes. Eu tenho conversado com muitos pastores, muitos irmãos, e muitos trabalham com a memória do passado, com lembranças de 1900 e antigamente, porque foi assim. E hoje não é mais. E se nós tomarmos um caminho deste, em 50 anos, nós vamos contar nos dedos os verdadeiros crentes em cada cidade. Queridos irmãos e irmãs, mas o Senhor não nos chamou para ser derrotados. O nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para ser mais que vencedores. O apóstolo João, ele diz: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Eu sou muito preocupado com perguntas estimulantes de améns, e também sou muito preocupado com mensagens que só sacodem a nossa alma, com muito emocionalismo, sensacionalismo, mas que não tem o conteúdo da palavra de Deus. Quando João diz: jovens, sois fortes, não é porque ele pula, não é porque ele dança, não é porque ele canta, não é também porque ele ora, é porque ele tem a palavra de Deus permanente. Porque é assim que está na palavra, permanente. Nós não podemos nos satisfazer com a palavra uma vez por semana, ou 7 vezes por semana, 2 horas por dia, ou 1 hora por dia. Nós precisamos buscar que a palavra de Deus permaneça em nós, não a palavra fora, na nossa estante, debaixo do nosso braço, tocando o nosso carro, mas a palavra aqui dentro, porque bem-aventurado é o varão que medita nesta palavra de dia e de noite. Como é que alguém medita de dia e de noite? Não tem hora para parar, porque até de madrugada ele sonha com a palavra, porque ela permanece. Certa vez, um servo do Senhor
ouviu que o Senhor mandou que ele lesse um determinado versículo no livro de Gênesis. E este versículo ele leu nas primeiras ou nos primeiros momentos do dia, logo pela manhã. E o versículo que ele leu é este: mas a serpente, mais sagaz do que todo animal selvagem. E o Espírito Santo disse: medite nisso. E ele sabia que aquela serpente, como diz João no Apocalipse, Satanás é a antiga serpente. E aí me diga, como é que você vai meditar nesse versículo? Você vai caminhar na rua, mas a serpente, mais sagaz do que todo animal que rasteja pela terra, mas a serpente, mais sagaz do que todo animal que rasteja sobre a terra, mas a serpente. E ele meditava naquele versículo. Às vezes nós precisamos meditar em uma só palavra, ou em um só versículo, mas essa palavra precisa permanecer em nós. De repente, acontece uma situação no trabalho dele, e quando ele viu aquela situação se levantar, ele viu ela se levantando desse jeito. Vocês estão percebendo como é que está a minha mão? Isso aqui parece com o quê? A serpente. A situação se levantou no trabalho para desmoralizá-lo, para humilhá-lo, para colocar ele em derrota. E o que ele estava meditando? Mas a serpente. E naquele momento, aquela situação, ele percebeu claramente: é Satanás que está se levantando. Ele não deu nenhum grito, ele não deu nenhum pulo, nem estendeu a mão. Ele apenas disse consigo mesmo: Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo isto agora, porque isto não vem de ti. E aquela pessoa que tinha se levantado para humilhar aquele homem, para decepcioná-lo, para derrubá-lo ao chão, começou a chorar e começou a pedir perdão para ele. Do nada, sem grito, sem pulo, sem levantar a mão, apenas com a palavra permanente. Nós precisamos vencer todo dia. Mas quem é nosso inimigo? Você pode dizer: é Satanás. Querido irmão e irmã, sim, Satanás é o nosso inimigo, mas ele é o príncipe das trevas, é o chefe de uma gangue. Ele tem a terça parte dos anjos caídos, como todos os demônios, ao seu dispor. Para um só homem, ele pode enviar uma legião destes demônios. Uma legião. Você sabe quantos são uma legião? 6.000. Uma legião é baseado nos soldados romanos em 6.000 soldados. Então, ele, príncipe do império das trevas, pode enviar para uma só pessoa 6.000. Se um só pode causar miséria e transtorno na vida de alguém, ele pode enviar até 6.000. Mas não são só anjos caídos, demônios, que são enviados pelo império das trevas. Nós temos muitos inimigos. Inimigos que nós enfrentamos individualmente no nosso dia a dia, e inimigos que nós enfrentamos coletivamente. Eu creio que você que conhece as Escrituras
conhece bem o livro de Apocalipse, especificamente os capítulos 2 e 3. E os capítulos 2 e 3 de Apocalipse falam de 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a cada uma dessas igrejas, e a cada anjo dessas igrejas, o Senhor fala por meio do Espírito, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a cada uma destas igrejas, o Senhor, pelo Espírito, chama vencedores. E a cada uma dessas igrejas é dito: e ao vencedor eu farei algo. A uns é dado uma pedrinha branca, um novo nome. A cada um é dado uma recompensa, um galardão. Mas cada uma destas igrejas enfrentavam situações de luta contra inimigos que precisavam ser derrotados. Ninguém é chamado para ser vencedor correndo sozinho. Não há um vencedor que correu sozinho. Ele teve que disputar contra outros. Em qualquer luta, ele precisou disputar com alguém. E as 7 igrejas, cada uma tinha uma situação que precisava ser vencida. A igreja em Éfeso foi aquela igreja que perdeu o primeiro amor, o melhor amor. E a palavra do Senhor diz que aquele que vencer na igreja em Éfeso será galardoado. Mas o que é que ele tem que vencer? Ele tem que vencer o esfriamento do melhor amor. Ele tem que voltar para o primeiro amor. A segunda igreja, a igreja em Esmirna, uma igreja sofredora. A ela foi dito que ela enfrentaria 10 grandes provas. E a esta igreja também foi dito, como a outra: ao vencedor lhe darei um galardão. O que é que essa igreja precisava vencer? De todas as provas que eu já passei. Não vou cantar não, tá? Mas tinha que vencer todas as provas. Uma, 2, 3, todas 10. Todas 10. Eu fico muito assim, chateado, triste, quando eu escuto pregadores para chamar as pessoas, para impulsionar para que as pessoas venham para Cristo. Dizem: venha para Cristo, porque você em Cristo será mais que vencedor e você não sofrerá mais nada. Pare de sofrer. Sabe, há 38 anos estou seguindo, e estou conhecendo e conheci pessoas que vieram antes de mim e estão caminhando até hoje, e não há um sequer, em um ano sequer, que não tenha passado por 1, 2 ou 3 provas, mas está de pé porque venceu. Aí a terceira igreja, só recordando: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. A igreja em Pérgamo, ela foi uma igreja que se uniu, que se casou com o mundo. O mundo entrou dentro da igreja. A palavra Pérgamo significa casamento, e o conteúdo dessa carta fala de um casamento com o mundo, porque o mundo entrou na igreja.
E talvez você não saiba muito como é que o mundo entra na igreja. Hoje eu estava tendo comunhão, desfrutando com o pastor Iranilson. Eu estava lembrando com ele de algumas situações de como o mundo entra na igreja. E me permitam citar uma aqui. Hoje, há muitas igrejas, ou muitas chamadas igrejas, que o mundo entrou dentro dela, e ela virou um baile de funk. Porque muitos que chamam de hino ou música gospel hoje é funk. Eu quero dizer para vocês uma coisa. E todas as vezes que eu olho para músicos, por um lado eu fico muito feliz, porque os levitas na casa do Senhor mudam a história de um culto. Mudam. Mas muitos não têm discernimento do Espírito e mudam o culto para uma reunião mundana. E muitas vezes nós vemos em determinados lugares um baile funk. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe algo chamado sílaba musical ou célula musical. E estas células musicais estão dentro da música. E ela vem através dos acordes ou das batidas. E o que eu acho incrível é que hoje as músicas que muito têm sido tocadas nas igrejas, elas têm a direção não do teclado ou do instrumento de corda, mas vem da percussão, vem da bateria, ou daqueles tambores. E todas as músicas que vêm da percussão, e estas principalmente que eu falo que têm uma origem afro-brasileira ou afrodescendente, das religiões afrodescendentes, elas têm uma batida, e uma batida do funk que está em todo o refrão de todas as músicas, de toda música funk, seja ela hino ou não, a batida é a mesma. E nessa batida há uma invocação do demônio da prostituição. É por isso que em todos os lugares onde esta música ou esse tipo de música é tocado, todos os que dançam, dançam de forma prostituta. Todos, até os crentes. É triste quando você vê às vezes algum vídeo de crente dançando essas músicas. Eles estão sem controle, rodopiando, feito malucos, e dizem que estão cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nunca, desde o Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, o Espírito Santo não é indecente, não é vergonhoso, não é vulgar, e jamais estimulará a carne do homem, jamais. E as pessoas acham que estão cheias do Espírito, mas estão batendo uma verdadeira macumba dentro da igreja. Parece um centro de candomblé, um centro espírita, onde os espíritos malignos atuam. E nós precisamos de muito discernimento para vencer, principalmente quando o mundo entra dentro da igreja. A quarta igreja é a igreja em Tiatira. E nessa igreja havia uma mulher. E o Senhor diz que tem algo contra essa igreja. Que essa mulher ensina na igreja todas as práticas malignas do paganismo
porque ela tem uma origem em Jezabel. E essa mulher estimula a idolatria e a prostituição. Eu estou me contendo aqui, queridos irmãos, e não vou dizer para vocês quem hoje representa Tiatira nessa terra, mas 90% do que se dizem cristãos nos dias de hoje nessa terra são adeptos dessa igreja, idólatra, pagã, prostituída com todos os seus ídolos. Mas desta igreja o Senhor também chama vencedores. Ele me chamou de lá, e chamou muitos aqui também de lá, e tem muitos lá para o Senhor chamar, e nós precisamos ir lá buscar. A quinta igreja é a igreja em Sardes. E essa igreja, ela é complexa, porque ela tem o nome de quem vive, mas ela está morta. Meu Deus, que engano, que aparência é essa? Que hipocrisia é essa? De alguém que tem um nome, que vive, mas está morto. Mas desse lugar o Senhor também chama vencedores. A sexta igreja é a igreja em Filadélfia, que é aquela que é chamada da igreja do amor fraternal, a igreja que tem a palavra e que tem o nome do Senhor. E porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. E dela também o Senhor chama vencedores. E o que vencer nessa igreja? Manter a palavra e preservar o nome. E a sétima igreja é a igreja em Laodiceia. E essa igreja em Laodiceia é uma igreja que se diz rica, abastada, de nada tem falta. Mas o Senhor olha para essa igreja e diz: você pensa que é isto? Você pensa que é rica? Você pensa que não falta mais nada para você? Pois eu te digo, compre colírio, para você colocar nos olhos para enxergar, porque você não está vendo. É incrível que quando a gente olha para os outros, a gente vê o problema dos outros, mas nunca vê o nosso, porque tem argueiro, porque falta colírio. Eu digo para você, compre colírio para que você veja. Mas eu também digo para você, compre vestes brancas. E o que a igreja em Laodiceia precisava vencer? O orgulho. A primeira igreja, voltar ao primeiro amor. A segunda igreja, perseverar em todas as provações. A terceira igreja, sair fora de tudo que é do mundo. A quarta igreja, ela precisava ser avivada com a palavra, porque ela estava sendo alguém morto dizendo que estava vivo. A sexta igreja, ela precisava manter o amor fraternal, guardando a palavra e preservando o nome. E a sétima igreja, ela precisava se libertar de todo o seu orgulho e se voltar para Deus. Isso é coletivamente. Você se enxerga em alguma situação dessa? 5 são negativas: perda do primeiro amor, casamento com o mundo, idolatria dentro da igreja, nome de que vive mas está morto, e orgulho. 5 situações negativas e 2 positivamente, porque a estas 2 igrejas não houve sequer da parte de Deus uma repreensão. Para a igreja em Esmirna, que sofria e padecia por provação, o Senhor diz para ela:
ser forte. Persevere. Para a igreja em Filadélfia, guarda o que tens. A uns é dado o poder de preservar aquilo que já conquistou, e a outros é necessário dar o poder de se livrar daquilo que Satanás tentou trazer de volta para ele. Porque nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo. E somente em Cristo é que nós somos mais que vencedores. Somente. Nós somos provados todos os dias. Sabe, queridos irmãos, à medida que nós vamos ministrando a palavra, o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar de cada detalhe, de cada coisa. Mas nós não temos tempo. Eu vou já encerrar, que é para poder voltar e ter tempo. Mas eu preciso dizer algo para vocês, queridos. Meu lindo tocador, pare. Um acordezinho aí de ré para ver se dá. Não deu para mim. Vocês conhecem um hino extraído dessa leitura que eu fiz que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Outra vez. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Vocês podem ajudar? Se pegaram? Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Outra vez.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhe novamente para o versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Vencedor em que coisa? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Existe um acusador. Nossa primeira vitória é contra ele. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Nada vai nos separar. Nada. Por que eu preciso, todas as vezes, estar na presença do Senhor nessa congregação? Para ser estimulado e encorajado a prosseguir, é porque durante todos os dias eu vivo estas coisas. Eu vivo. Talvez uma delas aqui você não tenha vivido ainda, como outros já viveram: fome. E quando a Bíblia fala fome, não é a fome do glutão, que sente fome toda hora. Ele comeu há 1 hora atrás e já quer comer de novo. Não é essa fome. Isso aí é um transtorno, é um perigo. Mas é a fome daquele que não tem nada para comer. E quando nós não temos nada para comer, o estômago vai chegar numa hora que ele vai gritar. Mas mesmo esta fome não nos separará do amor de Deus. Não importa o que nós passemos na nossa vida, se nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Mas por favor, entenda isso e leve isso no seu coração. Você precisa estar em Cristo. Com a sua mente, com o seu coração. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz: porque a mente colocada na carne marcha para a morte, mas a mente colocada no Espírito é vida e paz. Que Deus abençoe a todos nós. Convido
mais que vencedores.